Olá, muito boa noite. Muito bom estar aqui de novo, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho. Obrigada por estar aí do outro lado, querendo ouvir, querendo fazer uma mudança interior, querendo estudar um pouquinho, participar dessa reflexão do Evangelho de hoje. Então, que as bênçãos de Deus nos envolva, ilumine os nossos corações, nos fortaleça no nosso propósito e que seja assim uma noite grandiosa, de muita paz, de muito encontro, de muito amor, de muita tranquilidade no nosso coração e aonde a gente estiver assistindo, por essa palestra. Bem, tema proposto para mim hoje é o livro Pão Nosso, capítulo 156. O tema chama Céu com Céu e começa com uma fala de Jesus. Então vamos lá. É um trechinho tirado do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. A juntar para vós os tesouros no céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tesouro no céu e não um tesouro aqui na terra. Então, quando a gente vem com esse tema, sempre vem algumas perguntas e alguns questionamentos íntimos, que é assim: então, essa fala de Jesus diz pra gente parar de trabalhar, a gente vai ter que só ajuntar os tesouros no céu. Então, é uma crítica, assim como a gente termina ouvindo alguns trechos assim, é mais fácil, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que quer dizer tudo isso, Então, os ricos não têm direito ao céu, somente aqueles que são pobres que vão ter direito, ou aqueles que acumularam os tesouros no céu. E que tesouros são esses? Que virtudes são essas que a gente está falando? E por que isso é tão importante a gente relembrar? É importante a gente sempre ter em mente que tudo aquilo que a gente não leva desse plano quando a gente partir para o lado de lá, são coisas que são relacionadas a esse mundo, que são relacionados a esse plano, que é um plano de carne, é um plano terrestre. Então, o cargo que a gente tem, aquilo que a gente acredita que seja poder ou que seja posse, a nossa casa, a nossa roupa, o nosso celular, nada disso nós levamos. Tudo isso vai ficar. Então, tudo isso a gente termina usufruindo, conquistando e usufruindo neste plano, mas não faz parte dos tesouros do céu. Se a gente for chegar lá no céu e achar que a gente está levando os nossos títulos daqui para lá, não é uma verdade. Nós deixaremos e nos encontraremos como somos, irmãos, e carregando sim uma bagagem enorme dos nossos sentimentos, daquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, em tudo aquilo que nós desenvolvemos, tanto do lado bom quanto aquilo que nós desenvolvemos que não é tão bom, que nós não aprimoramos, que acho que a gente não desenvolve maldade, a gente aprimora e transforma tudo em amor ou tudo no bem. Então, se a gente não fez essa lição de casa, a gente começa a ficar pobre porque a gente perdeu a oportunidade de fazer grandes mudanças no nosso comportamento, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de tratar as pessoas que estão conosco. E assim, a gente pode esquecer de várias coisas, mas raramente a gente vai esquecer de uma pessoa que nos deu a mão e que nos tratou bem, com respeito, com amor, quando a gente mais precisava. E é isso que a gente tanto busca, desenvolver isso no nosso coração, atitudes do bem. Então, ter bens é uma coisa que atrasa o nosso desenvolvimento? De maneira alguma. É uma prova como qualquer outra. A gente nascer pobre é uma prova, assim como nascer rico também é uma prova. E uma prova nada fácil, uma prova difícil também. Como contribuir, como colaborar, como ajudar, sem que isso seja por interesse. Então, da mesma maneira que nós temos, os nossos medos, independente do lado que estejamos, passaremos pela mesma situação de medo, de constrangimento. Mas vale muito a gente ver na visão do Emmanuel, nessa passagem, que a gente está falando além disso.
A gente está falando de quantas vezes essa passagem onde diz, né, para a gente acumular os tesouros no céu, onde ladrão nenhum vai levar de nós, é utilizado como uma situação de falar assim, tá vendo? Eu não tenho os bens materiais, mas eu tenho o reino dos céus. Então, tá vendo? Essas pessoas aí nasceram com muitas coisas, mas não é o reino dos céus, não é para ela. E esse texto vem lembrando assim, como que é o nosso pensamento com relação à riqueza, sobretudo quando a riqueza não é nossa. Se o nosso olhar é um olhar de inveja, se nosso olhar é um olhar do tipo assim, disfarçado de benevolência, por estarmos aqui, né, servindo, repleto de um ódio com relação ao irmão que mais tem do que a gente. Se a gente não tem comportamento desrespeitoso em virtude da riqueza alheia. Então é esse convite para a gente olhar se em algum momento nós não estamos julgando a vida, o comportamento, os bens de uma outra pessoa com uma certa acidez, com um certo desrespeito, com uma certa falta de tolerância, de amor, de benevolência com o próximo. Basta a gente pensar a quantidade de vezes que as pessoas trabalham para conquistar os seus bens e recebem o nome de que foi sorte, não foi mérito. Basta a gente pensar a quantidade de vezes que a gente fala, a gente duvida sobre o que pode ser lícito ou ilícito na vida do irmão. Quando a gente falta com a caridade no nosso verbo e no nosso olhar sobre a conquista das outras pessoas. Então, assim, não é ruim ter bens materiais. A gente precisa cuidar deste corpo físico para que ele se manifeste nesse plano. Mas a gente deve saber que a gente só vai reconhecer a luz e o bem no outro quando assim a gente perceber na gente, na nossa atitude. Então, fica muito difícil ser benevolente se a gente não desenvolveu isso dentro de nós. Fica difícil as bênçãos de Deus nos alcançar quando a gente não abençoa a vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente não deseja a prosperidade para as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente não começa de fato a viver uma vida mais regrada em amor, em sentimento, em felicidade para com o próximo. Então, falar de bens materiais é perceber que eles são necessários, não são a nossa prioridade, não levaremos. Mas com eles nós podemos alçar várias conquistas no campo espiritual, sim. E se ele em algum momento nos falta, não é isso que nos torna mais ricos ou mais pobres. Quantas pessoas com bens materiais não conseguem se relacionar com outras, ajudar outras pessoas. Então não é necessariamente só ter um bem material, é ter a disponibilidade de utilizar isso da melhor maneira. É a gente ser próspero na vida através dos nossos sentimentos, através das nossas atitudes. Isso multiplica, isso cresce. Isso tem a tendência de fazer com que a gente vá passando pelo caminho e deixando boas sementes. E o que é isso? O dia que a gente partir e chegar no plano espiritual, é saber que a gente desenvolveu virtude, que a gente desenvolveu tarefa, que a gente fez o melhor que a gente podia fazer, que a gente buscou sim ter fé em tudo que Jesus nos prometeu, em tudo que Ele nos falou, em tudo que Ele nos ensinou com relação ao reino dos céus. É ter fé, mas buscar conhecimento, para que a gente possa agir. E através desse conhecimento a gente desenvolver nas nossas atitudes virtudes verdadeiras. E com isso a gente se ilumina. E quando a gente se ilumina, a luz chega a nós. Então a pequena chama que é sempre viva dentro de nós, vamos alimentá-la com todo amor, com toda a fé, com todo o carinho, com toda a prudência, para que a gente possa receber toda a iluminação. E que através desse foco de luz a gente seja capaz de ver a luz. Para concluir, né, a nossa reflexão de hoje, meu convite é falar sobre o último trechinho, né, desse capítulo muito bonito de Emmanuel. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino.
porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, assim, se a gente quer realmente ver o belo, se a gente quer realmente ser reconhecido por isso, a gente precisa plantar dentro de nós primeiro, acolher no nosso coração o céu que a gente deseja aqui fora. É acolher no nosso verbo, no nosso sentir, tudo que a gente pode fazer de melhor aqui fora. Então há uma identidade. Quando há uma identidade, é isso, a gente reconhece. Então reconhecer quem de fato ajuntou tesouros no céu é fácil quando a gente olha uma vida de dedicação, uma vida que está voltada em fazer o bem, uma vida sem julgamento, uma vida ali, ó, calcada em desenvolver cada dia a possibilidade de perdoar, de amar, de servir, de respeitar, mas acima de tudo, de ser capaz de instruir com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, de ser capaz de auxiliar e de ensinar o outro com as nossas atitudes. Não é falando muito, não é gesticulando, não é repreendendo, mas é através de felicidade, que chama mais felicidade, que a gente pode fazer todo mundo ao nosso redor correr atrás, né, de um foco de luz, correr atrás de viver cada dia mais próximo de Deus. Um beijo enorme, eu espero que a gente possa ir amadurecendo e revendo no nosso dia a dia o céu que a gente está desenvolvendo, os tesouros que nós estamos desenvolvendo para o céu. Beijo enorme. Que Deus abençoe a todos.